Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Semana 31, olha só, a nossa penúltima aula do curso extensivo Minuto da Biologia 2025. Semana que vem, nós teremos aí nossa última aula, se não me engano ficou acho que na segunda, por conta do aulão que a gente vai fazer na sexta, e por conta de ser a última aula também, não fazer muito na véspera, né? Então a gente consegue trazer essa aula para o início da semana, para que dê tempo de fazer lista, de fazer os exercícios, de tirar dúvida, e aí a gente foca lá, mais no final da semana, ali na sexta-feira, no nosso aulão de véspera para a primeira fase da Federal, tá? Eu vou fazer esse vestibular também da Federal, e a ideia é logo que eu saia, né, que tenha ali a possibilidade de sair da prova, que eu possa já, né, compartilhar o que eu observei da prova, compartilhar as questões, né, que eu consiga ali trazer conteúdos, assim, o mais rápido possível, tá? Então, vamos lá, minha gente, já trabalhamos os tecidos epiteliais, hoje a gente vai focar na biologia a parte de tecido conjuntivo, beleza? Então, deixa eu só aqui abrir a mensagem para poder acompanhar quem está ao vivo aqui comigo. E vamos lá falar de tecidos conjuntivos. Quando a gente fala de tecido conjuntivo, tem muita coisa, né? Porque tem o tecido conjuntivo propriamente dito, que a gente divide em frouxo e denso. Tem o tecido conjuntivo tendinoso, que também é chamado de modelado. Tem o tecido conjuntivo denso, também conhecido como fibroso ou não modelado, tá? Então, veja que a gente vai subdividir os tipos de tecido conjuntivo propriamente dito, do tipo denso, modelado e não modelado, tá? E ainda tem os tecidos conjuntivos especiais, que entra o tecido adiposo, o tecido ósseo, o tecido cartilaginoso, o tecido hematopoiético, que é aquele que produz o sangue, e esse tecido hematopoiético, ele fica lá na medula óssea vermelha, né? Onde produz ali os elementos figurados do sangue. E o sangue, propriamente dito, também é um tecido, tá? Praticamente líquido, né? Aí a gente tem o tecido sanguíneo. Então, essa visão aqui, ela é importante, né? Porque quando fala tecido conjuntivo, às vezes fala, cara, aí, né? Como assim? O adiposo é um tecido conjuntivo? É. O ósseo é um tecido conjuntivo? É. E aí tem uma dica para vocês, né? Quando você vai lá para a origem embrionária dos tecidos conjuntivos, eles são originados a partir da mesoderme. Então, veja, gente, tudo isso aqui é originado a partir da mesoderme. Se falar para você de osso, osso é originado a partir da mesoderme. Se falar de cartilagem, mesoderme. Se falar de sangue, mesoderme, né? Então, aqui já dá uma dica legal aí para vocês. Quando a gente fala de tecido conjuntivo, às vezes, nas questões vestibulares, aparecem essas imagens assim, ó. E aí é lógico que não vai estar escrito lá o que é tecido adiposo, quem é tecido cartilaginoso. Então, aqui você tem, ó, uma imagem que é importante que você tenha na tua mente do tecido adiposo. As células do tecido adiposo são células que armazenam gordura. Então, veja, aqui você, inclusive, tem um vacúolo, né? Nesses adipócitos. Não é um vacúolo igual lá das plantas. Então, cuidado, né? Esse vacúolo que tem nos adipócitos é um vacúolo que vai armazenar gordura. E ele pode ocupar até mais de 90% do citoplasma da célula. Então, aqui você vê essa parte azulzinha aqui é o núcleo. E essa parte amarela aqui é gordura, tá? Onde fica ali o vacúolo. O tecido ósseo, ele vai, né, ter basicamente esse tipo aqui de imagem. Tecido cartilaginoso, as células, elas têm mais ou menos esse estilo aqui, né? São células encapsuladas, já que o tecido cartilaginoso, ele não tem nervos e ele não tem sangue, né? Ah, mas as células são mortas. Não, elas não são células mortas, porque elas recebem nutrição a partir do tecido conjuntivo que está ali, fazendo parte desse encapsulamento, tá? Então, assim, tem sangue, o tecido cartilaginoso não tem sangue, não tem nervos, mas ele não é um tecido morto, é um tecido que tem baixo metabolismo.
né? Então, toda lesão de cartilagem vai ser uma lesão mais demorada, porque é um tecido que tem baixo metabolismo. Mas não é um tecido morto, porque ele tem suporte de tecido conjuntivo aqui, tá? E o tecido conjuntivo a gente vai ver que é um tecido que tem muito sangue, muita vascularização, com algumas exceções aí, né? Como é o caso do tecido cartilaginoso. Aí nós temos aqui o tecido conjuntivo frouxo, que é o tecido que tem poucas fibras, né? E o denso, aquele que tem muitas fibras. Então, a gente pode ter o denso aqui, né? Modelado ou não modelado, e ainda, né, o tecido conjuntivo reticular, que é quando ele tem o colágeno em rede, né? Então, esse tecido conjuntivo reticular vai ter um colágeno rico em colágeno, né? Só que numa estrutura de rede. Quando a gente fala de tecido conjuntivo, então, quais são as características, né? Uma imagem genérica do tecido conjuntivo pode ser essa daqui, ó, onde ele demonstra a grande quantidade de fibras, né? Fibras elásticas, fibras colágenas, os fibroblastos, que são células que produzem as fibras, por isso tem esse nome, né? Fibroblasto. Blasto é jovem, fibro está associado à produção das fibras. Apresenta diversos tipos de células, grande quantidade de material extracelular, diferente do tecido epitelial, que as células eram justapostas, aqui nós temos o quê? As células mais espalhadas na matriz extracelular, e isso faz com que tenha grande quantidade dessa substância amorfa, né, desse material extracelular. É um tecido muito vascularizado, ou seja, tem sangue, né, exceto o cartilaginoso. Origem a partir do mesoderma, né? Então, a origem embrionária vem da mesoderma. E aí, né, aqui, os vários tipos de células que nós podemos encontrar no tecido conjuntivo, temos o macrófago, que faz a defesa, né? Fibra colágena, fibra elástica, daí não são células, mas são componentes da matriz, aqui, extracelular, substância fundamental amorfa, vai mostrar aqui a vascularização, os vasos sanguíneos, aqui um adipócito, aqui um plasmócito que produz anticorpos, neutrófilo, mastócito que produz histamina e heparina, eosinófilo que nos dá uma defesa contra vermes e também uma defesa em relação a processos alérgicos, fibroblasto que produz as fibras e aqui uma fibra reticular que também é colágeno, um colágeno em rede, tá? Então, essa imagem aqui, ela é uma imagem importante que vocês tenham na mente de vocês. Ah, apareceu lá na prova uma imagem de um tecido com vários tipos de células, e essas células são mais espalhadas, tem substância amorfa, matriz extracelular abundante, tecido conjuntivo, tá? Agora, vamos dar uma olhada na parte do TCPD, que é o tecido conjuntivo propriamente dito. A gente divide o tecido conjuntivo propriamente dito em frouxo e denso. O que muda? Muda que o frouxo tem uma quantidade menor de fibras e o denso tem uma quantidade maior de fibras. Tá? Então, aqui você vê a parte do tecido epitelial e a parte do tecido conjuntivo subjacente. Tá? E o tecido denso, o não modelado, né? Ou seja, as fibras elas não têm um modelo, e o modelado tem, né, as fibras organizadas. Né? Então, veja, eu que fiz essas duas imagens, né, aqui só para você ter uma ideia, né, essas hastes aqui, elas são hastes paralelas no modelado, e no não modelado são hastes que ficam todas desorganizadas. O denso modelado também é chamado de tendinoso, o denso não modelado é chamado de fibroso. O tecido conjuntivo frouxo, trago aqui uma imagem para vocês, né? É importante que a gente vá associando o nome do tecido à imagem. Apresenta substância intercelular pouco consistente, porque, né, vai apresentar uma quantidade menor de fibras. Apresenta vascularização, vasos sanguíneos. E onde que a gente encontra o tecido frouxo? Preenchimento de órgãos, tá? Então, a gente vai encontrar principalmente
na parte de ser componente e preenchimento de órgãos. Lembrando que a pele é um órgão também, né? Então a gente vai encontrar uma parte do tecido conjuntivo frouxo, né? Ali também, né? Em algumas partes associadas à pele também, que também é um órgão, tá, gente? Células. Fibroblasto produz substância amorfa e as fibras proteicas. Macrófagos faz a defesa através da fagocitose. Mastócitos produzem heparina e histamina. Heparina, né, e histamina são substâncias importantes. A heparina é um anticoagulante e a histamina, ela é vasodilatadora. Plasmócitos produzem anticorpos e os adipócitos armazenam lipídios. O tecido conjuntivo denso, ele já vai ser mais resistente, devido a ter grande quantidade de fibras comparado com o tecido frouxo, tá? O tecido frouxo também tem fibras colágenas, né? Você vai ter ali fibras elásticas, fibras reticulares, mas uma quantidade menor. Onde que nós encontramos o tecido denso? Presente nos tendões, nos ligamentos. A gente vai, né, observar a presença do tecido denso. E a gente divide agora com duas imagens aqui microscópicas reais, né? A gente consegue verificar aqui que o modelado, também chamado de tendinoso, ele vai ter as fibras mais organizadinhas, enquanto que o fibroso, as fibras são mais desorganizadas. O modelado tendinoso você encontra nos tendões e nos ligamentos, e o fibroso você vai encontrar ali nos discos intervertebrais, tá? Então você tem esse fibroso presente nos discos intervertebrais, no menisco ali do joelho, né? A gente vai encontrar essa parte do fibroso também, tá? O tecido denso, né? Então a gente tem aqui tendões e ligamentos, né? Qual que é a diferença de tendão e ligamento? Tendões ligam músculo ao osso, ligamento liga osso com osso. Então, são tecidos densos, aí chamado de modelado ou tendinoso, né? Tendão liga músculo ao osso, ligamento liga osso com osso, tá? Então, exemplos para a gente não esquecer. O segundo, né, momento aqui agora é falar dos tecidos especiais, tecidos conjuntivos especiais. Nós temos o tecido adiposo. Qual é a função, né, ou quais são as funções do tecido adiposo? Reserva energética, proteção mecânica, né, contra choques mecânicos, isolante térmico. Eu sempre falo, quando eu falo do tecido adiposo, eu lembro daquele lutador do UFC lá, o Roy Nelson. O Roy Nelson, ele é um lutador que ele é mais gordinho, né? Então, na categoria dele, ele garante o peso, né? Mas ao invés de ser um peso mais muscular, é um peso mais de gordura, né? Lógico, ele é um cara forte, mas ele tem ali a sua camada de gordura, ele é meio gordinho, né? Isso traz vantagem para ele? Traz, né? Qual a vantagem? Ele aguenta levar pancada, né? Porque, como ele é mais gordinho, ele tem proteção mecânica. Então, isso traz uma certa vantagem quando ele é, né, atacado. Então, o adversário dele vai ter que, né, bater muito mais nele para conseguir derrubá-lo, para conseguir nocauteá-lo, né? Para levar a nocaute. Então, a gente tem aí o Roy Nelson como um exemplo de proteção mecânica interessante, né? Também tem a questão de ser um isolante térmico, né? Quem é mais gordinho sente menos frio por conta de ter essa proteção térmica também. Aqui a gente vê a origem de uma célula, né? Da mesoderme, que é uma célula mesenquimatosa indiferenciada. Então, ela ali vai passando por estágios de amadurecimento, ele mostra ali um lipoblasto, depois vai, né, esse lipoblasto, que é uma parte jovem associada aos lipídios, né, ele vai trazendo ali essas gotas de lipídios ali, de gordura, né, acúmulo dessa gota,
levando a união dessas gotas, formando ali o que a gente tem como uma célula adiposa com grande quantidade de gordura, um adipócito, literalmente, tá? As células mesenquimatosas indiferenciadas dão origem aos lipoblastos, que se diferenciam em células adiposas. Moléculas de gorduras se acumulam, aumentando o volume celular. Tá? Então, o adipócito é uma célula, né, aí importante, porque tem a reserva energética de gordura. O tecido cartilaginoso, aqui eu trouxe uma imagem para vocês, né? Ele não tem sangue, mas ele é revestido pelo pericôndrio. Pericôndrio é tecido conjuntivo, propriamente dito, do tipo denso. E esse pericôndrio, ele é muito vascularizado e ele tem nervos, é inervado. Então, quando às vezes a pessoa fura a orelha e sai sangue, mas o meu professor ensinou que a cartilagem não tem sangue. Verdade, a cartilagem não. Mas o pericôndrio que está encapsulando essa cartilagem, esse pericôndrio tem nervo, então por isso que a cartilagem ela também dói, né? Não pelo tecido cartilaginoso, mas sim pelo tecido denso que está ali, né? O pericôndrio. Então não é inervado, significa que não tem nervos, é avascular, significa que não tem sangue, é mantido pelo pericôndrio, que é o tecido denso, né? Que está ali encapsulando esse tecido cartilaginoso, garante sustentação com flexibilidade e apresenta grande quantidade de fibras colágenas. Então, veja, aqui você tem os condroblastos, condro do latim significa cartilagem, blasto é jovem. Então, aqui você está falando de células do tecido cartilaginoso que são jovens. Condrócitos já são as células adultas. Matriz extracelular, fibras colágenas. Condrócitos hipertrofiados são os mais antigos. Aí tem o tecido ósseo, né? Então você aqui vai observar a mineralização do tecido cartilaginoso em tecido ósseo, né? Aqui a gente vê uma zona de transição entre cartilagem e osso, tá? Então esse foi aí o tecido cartilaginoso. Aqui trazendo, né, alguns tipos de cartilagem importante. A gente tem a cartilagem hialina. A cartilagem hialina, ela apresenta ali poucas fibras colágenas, tá? Então, você tem aqui, né, a cartilagem fibrosa e a cartilagem hialina. A cartilagem hialina a gente localiza, por exemplo, nas nossas articulações. Já a cartilagem fibrosa vai apresentar muitas fibras, você vai encontrar, por exemplo, no menisco do joelho, tá? Então, lá no menisco do joelho, a gente encontra a cartilagem fibrosa. Aqui 3 imagens demonstrando para vocês os 3 tipos de cartilagens. A gente tem a elástica, você vai ter a parte da orelha e do nariz. Essa elástica, o interessante é que ela cresce a vida inteira. Mas vamos lembrar, o tecido cartilaginoso é um tecido que tem baixo metabolismo, né? Porque ele não é vascularizado e ele não tem nervo, né? Ele depende do suporte do pericôndrio. Mas orelha e nariz, ao longo da vida, ela chega a ganhar, né, aumento de tamanho, altera o tamanho ao longo da vida. A hialina, nós encontramos, por exemplo, né, aqui na parte das articulações do adulto, mas também é o responsável pela formação do esqueleto fetal. A moleira da criança, né, que é a cartilagem, que vai ser substituída ali, né, por osso, ela é uma cartilagem hialina, tá? E a fibrosa, a gente vai encontrar no menisco do joelho, nos discos intervertebrais, tá? Então, a gente tem aí essas imagens para vocês. O próximo tecido cartilaginoso, próximo tecido conjuntivo é o tecido ósseo. O tecido ósseo também é um tipo especial de tecido conjuntivo, muito vascularizado, revestido pelo periósteo. Então, olha só, pericôndrio significa que é periferia, né? Peri de periferia. Condros é cartilagem. Então, pericôndrio está encapsulando a cartilagem, está na periferia da cartilagem. Periósteo
está na periferia do osso, tá? O tecido ósseo garante uma sustentação com rigidez, apresenta grande quantidade de fibras colágenas. Você está percebendo? O colágeno é a proteína mais abundante que nós temos no corpo. E elas ainda são impregnadas ali com cálcio, né? O carbonato de cálcio. Então, aqui você vê um osso longo, né? Mostrando ali a região da medula óssea vermelha, medula óssea amarela, periósteo revestindo, né? Ah, o osso tem sangue? Tem, ele é vascularizado. Então, você tem aqui os canais, né? O sistema haversiano, com os canais de Havers, com vasos sanguíneos dentro, tá? Então, aqui você tem uma imagem, né, que é importante também que você consiga visualizar. As células do tecido ósseo. Temos os osteoblastos, a palavra blasto quer dizer jovem, que é o tecido ósseo que ainda vai sofrer mineralização. Os osteócitos, que são já as células adultas. Os osteoclastos, que garantem a remodelação óssea. E também o processo contrário ali, né, dos osteoblastos. Enquanto o osteoblasto mineraliza, ou seja, ele recebe cálcio e produz mineralização, formação de osso, o osteoclasto faz o caminho contrário. Ele promove um processo de desmineralização, tá? A palavra ósseo significa osso, clasto significa aquele que come, né? Então, o clasto não está associado a uma célula que come osso, mas que faz a desmineralização óssea, tá? Aqui a gente vê, né, uma parte de um osso quebrado. Então, o osteoclasto vai fazer a reabsorção óssea, onde você vai ter ali a retirada de sais da matriz, permitindo essa remodelagem óssea, tá? Ah, como que faz uma remodelagem num osso que é duro, né? Você vai retirar sais da matriz, permitindo essa remodelagem óssea, né? Então, isso acontece em fraturas, isso acontece no uso de aparelhos ortodônticos. A medula óssea vermelha, ela fica na extremidade de ossos longos, numa região chamada de epífise óssea. Epífise é a extremidade do osso. Diáfise é a parte intermediária aqui do osso, tá? E revestindo ele, o periósteo. Aqui os canais de Havers, que são canais longitudinais, e os canais de Volkmann, que são canais transversais, tá? Demonstrando que as artérias e veias circulam dentro de canais, então, tá? Canais de Volkmann e canais de Havers. Aqui a estrutura óssea, né? Só demonstrando para vocês, a gente tem ali uma fratura, né? E ali ele mostra a parte do canal central, canal perfurante, né? Então você tem, antigamente, né, gente, esse canal de Havers era chamado por canais de Havers em homenagem a cientistas. Como você que já é meu aluno sabe, eu sempre repito isso, né? A anatomia moderna, ela vem substituindo, então, esses nomes de cientistas por outros nomes. Então, o que a gente chama de canais de Havers, hoje a gente usa a palavra canal central, né? O que a gente chamava de canais de Volkmann, que são os transversais, hoje é chamado de canal perfurante. Aqui também mais uma imagem, né? Então, você vê ali a parte do periósteo revestindo, né? Vascularização, canais perfurantes, canal central, as trabéculas de osso esponjoso, tá? E aqui a gente consegue visualizar muita coisa também, lamelas, canal central, arteríola, vênula, nervo, canalículos, tá? Então, são imagens interessantes aí que a gente precisa treinar a nossa visão, né, caso apareça numa questão de prova. O tecido ósseo, ele tem uma parte, né, mineral que garante dureza e ele tem uma parte orgânica que garante a maleabilidade. Essa parte orgânica, ela tem aí, né, na sua composição proteínas importantes, como é o caso do colágeno, né? Então, a gente vai ter aí o colágeno aparecendo nessa parte
de matéria orgânica, né? E na parte mineral, sais de cálcio, fosfato, fazem parte da composição mineral, principalmente os canais de cálcio. Aqui a gente vê uma comparação de um osso doente, à esquerda da tela, numa situação de osteoporose, e aqui nós vemos um osso normal, né? Mulheres acima de 45 anos começam, né, ter ali uma diminuição dos seus hormônios sexuais, como estrógeno, progesterona, e isso traz consequências, né, na questão óssea, na parte de enfraquecimento ósseo, né? Então, quando a gente fala de osteoporose, geralmente afeta mais mulheres, quando tem 50, 60 anos, né? Se não tiver ali um cuidado, um acompanhamento médico, pode chegar lá nos seus 60 anos uma situação de osteoporose grave, tá? Um osso que vai sofrendo desmineralização e vai enfraquecendo, tá? E aí nós temos aqui, ó, uma doença associada também, só que agora não é o caso da osteoporose, né? Que a osteoporose não é uma questão genética, de doença genética, mas a doença dos ossos de vidro, chamada de osteogênese imperfeita, é uma doença genética, não tem cura, tem tratamento, tem terapia, mas não tem cura. Quando quebra o osso da criança, que tem essa doença, geralmente quebra em várias regiões, né? Então aqui se vê, não dá para entender muito, né? Mas veja, a perna dessa criança quebrou em pelo menos 2 lugares aqui, para que ela tenha esse formato. Então, doença dos ossos de vidro, doença denominada de osteogênese imperfeita. O tecido reticular, também chamado de tecido hematopoético, que é o poeta do sangue, né? Ou seja, o tecido hematopoético, gente, ele é subdividido em 2 tipos. Mieloide, que é lá na medula óssea vermelha, que produz os elementos figurados do sangue, hemácias, leucócitos, os linfócitos e as plaquetas, que não são células, mas são fragmentos de células. E o tecido hematopoético linfóide, que é formado pelo baço, timo, amígdalas e gânglios linfáticos. Perceba que o linfóide ele está associado ao sistema linfático, onde você tem lá a linfa, e aqui ele cita alguns órgãos e estruturas do tecido, né, linfóide, do sistema linfóide, digamos assim. Aqui, só para vocês associarem, né, a célula-tronco hematopoética, no tecido hematopoético, já que é o poeta do sangue, produz sangue, lá na medula óssea vermelha você tem o quê? Você tem uma célula tronco indiferenciada, né, multipotente, que vai dar origem às células mieloides e linfóides. Mieloides originam eritrócitos, que são, né, os glóbulos vermelhos, plaquetas, glóbulos brancos, mieloblasto, basófilo, neutrófilo, eosinófilo, monócito, tudo isso está associado à célula mieloide, né, que vai diferenciar em mieloblasto e dar origem a essas células sanguíneas. E o linfóide, precursora comum, né, associada ali à formação do linfoblasto, que vai originar linfócito tipo T e linfócito tipo B, tá? Então, essa visão geral é importante. E a gente termina falando do sangue. Com relação ao sangue, a gente subdivide da seguinte maneira: 45% do nosso sangue é elemento figurado, hemácias, eritrócitos, glóbulos vermelhos, leucócitos, glóbulos, também chamados de glóbulos brancos, né? Plaquetas, também denominadas de trombócitos. E 55% é plasma. Interessante que desses 55%, 90% é água, 7% é proteína, sobra 3% para outras substâncias, como sais, glicose, aminoácidos, colesterol, proteínas, hormônios, anticorpos, gases, né? Então a gente tem aí uma composição, né, do sangue na parte que a gente chama de, né, aí plasma, tá? Aqui mais uma subdivisão, mostrando para vocês, plasma 55%, né? Ali, basicamente o que a gente comentou.
Hemácias, associada à questão de transporte de gases, leucócitos, fagocitose, né, e defesa em relação à produção de anticorpos. Plaquetas são estruturas acelulares, são fragmentos de células e participam da coagulação. Aqui agora vamos falar um pouquinho sobre os elementos figurados, né? Então, as hemácias são as células mais abundantes do nosso sangue. Veja, número por milímetro cúbico, 4,5 a 5,5 milhões, né, por milímetro cúbico. Funções: transporte de oxigênio, auxílio do transporte de gás carbônico. As plaquetas, o normal é de 200 mil a 400 mil, e elas têm uma importância na coagulação do sangue. Os leucócitos têm em torno, né, de 5 mil a 10 mil por milímetro cúbico e garantem a defesa contra infecções. Tá? Os leucócitos são subdivididos em granulócitos, que têm grânulos associados à produção de proteínas, de retículo endoplasmático rugoso, né? Então a gente chama de granulócitos, que são neutrófilo, eosinófilo e basófilo. Agranulócito, monócito e linfócito. Então, a gente consegue, né, trazer aqui agora uma imagem mostrando que essas células, muitas vezes, vão apresentar núcleos trilobados, bilobados. Ó, o neutrófilo tem um núcleo trilobado. Eosinófilo e basófilo tem um núcleo bilobado. Linfócito e monócito já vão apresentar um núcleo, né, ali maior. E para a gente falar um pouquinho mais sobre as plaquetas, toda vez que você tem um machucado, as plaquetas elas são responsáveis pela cascata de coagulação. Então, você tem a plaqueta, mediante um vaso sanguíneo ferido, ela se diferencia em tromboplastina, e aí, lá no teu fígado, você tem o fator 8 de coagulação, que é a protrombina. A protrombina, gente, a gente usa, né, a vitamina K para produzir esse fator 8 de coagulação. 85% dos hemofílicos não tem a produção significativa de protrombina. E aí tem aquela doença chamada de hemofilia, uma herança sexual, né? Ligada ao sexo. A protrombina, na presença da tromboplastina e também de íons cálcio, vai sofrer a sua conversão até protrombina, que vai ativar a conversão do fibrinogênio em fibrina, que vai garantir o quê? Vai garantir a coagulação. O que é o coágulo, Giovanni? Coágulo, gente, você vai ter ali muitas fibras formando a casquinha de ferida e com células que vão parando naquela região. Então, ele forma aquela casquinha de ferida ali no local, tá? E assim, a gente termina, então, a parte dos tecidos conjuntivos. Vou fazer um breve intervalinho aqui só para pegar uma água e trocar o slide, questão de 2, 3 minutinhos, tá? Então, daqui a pouco eu volto com a biologia B.